Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e IBAP apresentam Bons Momentos em Família, uma série de podcasts com contos tradicionais de diferentes lugares do mundo, feita para encantar crianças, jovens e até adultos. Afinal, quem não ama ouvir uma boa história? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana Azulli e estou de volta com mais um episódio desta série que também gosta de apresentar histórias com palavras mágicas ou até com palavras bem complicadas de falar. Desta vez, eu vou narrar um conto muito conhecido na Alemanha e que foi recolhido da cultura popular no século XIX pelos irmãos Grimm. Dentro dele, há uma brincadeira com o nome do personagem, que é justamente o desafio do conto. Aliás, falando em desafio, a gente segue com o nosso jogo musical. Como vocês já sabem, na trilha que acompanha o conto, um instrumento vai se destacar. No final, eu vou perguntar se vocês descobriram o nome dele, ok? Desejo a todas e todos uma boa história. Era uma vez, num distante reino, um moleiro que, apesar de produzir farinha com seu moinho, era muito pobre. Ele tinha uma filha e sonhava para ela um casamento nobre. E não é que um dia ele estava voltando de carroça pela floresta e encontrou justo com o rei, que estava numa caçada. Ele se aproximou do rei e disse: Majestade, com sua licença, eu gostaria de lhe contar uma coisa mágica que acontece em minha casa. A minha filha sabe transformar palha em ouro. Quando o homem acabou de dizer isso, o rei ficou muito interessado no assunto e imediatamente ordenou: traga sua filha hoje mesmo ao palácio. O moleiro entregou a filha ao rei, que mandou trancar a jovem em um quarto. Depois ordenou que ela transformasse em ouro toda a palha que enchia o quarto. Se ela não terminasse o serviço até o raiar do dia, seria entregue à morte. A moça olhou para toda aquela palha que enchia o quarto do chão até o teto e começou a chorar, porque ela não fazia a menor ideia de como transformar palha em ouro. Foi quando surgiu na frente dela um homenzinho muito pequeno, com orelhas pontudas e a ponta do nariz um pouco vermelha. O homenzinho tinha ouvido as ordens do rei e lhe disse: se eu lhe ajudar a transformar a palha em ouro, o que você me dá em troca? A jovem não pensou duas vezes, retirou do pescoço seu querido colar e lhe deu. O homenzinho cumpriu o combinado. E quando o dia raiou, o quarto ficou todo brilhante com os raios do sol a bater nos fios de ouro. O rei ficou encantado, mas também teve a sua cobiça aumentada. Na noite seguinte, mandou que prendessem a jovem num quarto ainda maior, que estava ainda mais cheio de palha. A jovem começou a chorar outra vez, pois de novo não sabia como faria para sair daquele apuro. Como vocês devem estar aí imaginando, o homenzinho apareceu outra vez. E de novo perguntou o que a moça daria em troca se ele a ajudasse. Na mesma hora, a jovem lhe entregou seu anel. E o homenzinho, outra vez, cumpriu a promessa. Quando amanheceu o dia e o rei mandou abrir as portas do grande quarto, as pessoas mal conseguiam ficar com os olhos abertos de tanto que os fios de ouro brilhavam sob os raios do sol. Ai, isso só fez a ganância do rei aumentar ainda mais. E quando chegou a terceira noite, o rei mandou prender a jovem num terceiro quarto,
ainda maior que os outros dois. Só que desta vez ele disse: se você transformar toda esta palha em ouro, caso-me contigo. A jovem foi trancada naquele enorme quarto, cheio de palha do chão até o teto. E embora desejasse se tornar rainha, não tinha a menor condição de realizar aquela tarefa mágica. Ela não. Mas o homenzinho de orelhas pontudas e com a ponta do nariz vermelha, esse sim, ele era capaz. E ele apareceu de novo para ajudá-la. Só que desta vez ela não tinha nada para oferecer em troca. Então o homenzinho lhe disse: eu posso, mais uma vez, transformar a palha em ouro, mas com uma condição. Depois que você estiver casada com o rei, você me dará o primeiro filho que tiver com ele. Ai, era um pedido horrível. Mas no meio do desespero, a jovem aceitou e fez a promessa. Quando o rei mandou abrir as portas do enorme quarto, já não era mais possível abrir os olhos diante daquela montanha de fios de ouro sob os raios de sol. O rei também cumpriu a sua promessa e casou-se com a jovem, fazendo dela sua rainha. Um tempo depois, a rainha teve o seu primeiro filho. Não demorou muito. Numa tarde em que a rainha amamentava o bebê, o homenzinho de orelhas pontudas apareceu exigindo que ela cumprisse a sua promessa. A rainha implorou para ele mudar de ideia e ofereceu belas joias que agora ela possuía. Mas o homenzinho não aceitou e disse: vou voltar daqui a 3 dias para pegar a criança. A não ser que... A não ser que... O quê? Disse a rainha. Que você saiba dizer o meu nome. Se você souber o meu nome, pode ficar com a criança. Depois de lançar esse desafio, o homenzinho sumiu. Ai, a rainha voltou a ficar agoniada, porque ela não fazia a menor ideia de como aquele homenzinho estranho se chamava. Ela não conseguia lembrar sequer se o homenzinho o havia dito alguma vez. Ela passou 2 dias quebrando a cabeça e tentando se lembrar. Até que, no 3º dia, o rei, que havia viajado para outra caçada, voltou e veio lhe dizer que 2 noites antes, quando estava na parte mais escura da floresta, havia visto uma figura estranha no meio da mata. O rei lhe contou assim: era um homenzinho muito pequeno e saltitante. Estava muito distraído, brincando de saltar num pé só diante de uma casinha feita de casca de árvore. E ficava repetindo uma cantinela assim: hoje vou assar, amanhã preparar e depois de amanhã vou lá buscar o filho da rainha. E ainda bem que eu nunca contei a ninguém que o meu nome é Rumpelstiltskin. Não é engraçado? Como se fosse possível alguém entrar aqui sem a minha autorização. Depois de contar o que havia visto, o rei foi cuidar dos seus afazeres. E, é claro, a rainha se encheu de alegria. Quando, no fim do dia, o homenzinho apareceu para pegar o menino, perguntou: prezada rainha, então, qual é o meu nome? A rainha respondeu brincando: seria Henrique? Não, não vai saber, não vai saber. Ah, bom, então, deixe-me ver, seria Conrado? Não vai saber, não vai saber. Então, será que é Rumpelstiltskin? O homenzinho primeiro ficou espantado. Depois, ficou furioso. Quem lhe terá dito o meu nome? Quem lhe terá dito o meu nome? E saiu pulando do palácio e nunca mais voltou. Desapareceu no vento como uma canção que alguém cantou.
Será que vocês conseguem falar o nome do homenzinho? Olha, um amigo meu que é alemão me explicou que Rumpel quer dizer barulho ou bagunça, Stios, vara de madeira, e a terminação Schen forma o diminutivo. Então, Rumpelstiltskin seria um homem pequenino como uma varinha de madeira barulhenta. Eu acho que eu aprendi a falar o nome, pelo menos um pouco, já que eu não falo alemão. Afinal, é bom saber, né? Vai que ele aparece por aqui. E o instrumento musical? Reconheceram? Isso, o instrumento é o acordeon. Bom, foi um prazer dividir este conto mágico com vocês. Até breve. Curadoria Ana Brits. Roteiro e narração Luciana Zulli. Gravação de voz Márcia Dornelles. Trilha musical Rodrigo Ferreiro. Sonoplastia e edição final Gustavo Correia. Ilustração Renato Marques. Design gráfico Marlos Vaz. Produção artística Magalona Produções. Patrocínio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura via incentivo do ISS. Empresa incentivadora BAP. Apoio Grupo Rian. Realização Aloha Consultoria e Eventos.